Olá, gente boa, como vai? Nós vamos dar seguimento à nossa aula do Centro de Treinamento Bíblico Avançado da Igreja Batista Oásis. Com muita alegria, estamos hoje, nessa sexta-feira, estudando as disciplinas espirituais interiores e o evangelismo. Nossa aula maior é sobre as disciplinas espirituais e o evangelismo. Nós vamos trabalhar as disciplinas espirituais nesta noite e vamos seguir com as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Eu convido você a anotar, pegar um bloco, alguma coisa para acompanhar nossas aulas, que talvez você pode aproveitar nossas aulas bastante. Eu quero que você possa ter um bom rendimento, um bom aproveitamento dessas aulas. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Talvez se você é a primeira vez, corre lá, nós temos a primeira aula também que já está no nosso grupo lá do CTB, na Igreja Batista Oásis. Não perca essa oportunidade. Eu quero pensar que tento o terreno, aquele terreno lá das Escrituras que fala sobre o terreno bom, o terreno de espinhos, o terreno pedregoso entre pedras, e o terreno que veio alguém e tirou, a ave tirou, e como a semente, o bom terreno, e aqui falando sobre o terreno somos nós, e a semente aqui que a gente está falando seriam as disciplinas espirituais. Então, que haja um terreno apropriado para que essas disciplinas possam desenvolver na sua vida, que você possa realmente avançar na sua vida cristã, se movimentar, crescer, ser uma pessoa produtiva na vida cristã, que possa realmente fazer a diferença. Eu quero começar com um texto que talvez traduz o sentimento, a ação, a vivência de cada um de nós. Quero ser disciplinado ou quero ser disciplinada. Disciplina não é o meu forte, estou longe disso, a quilômetros de distância. Confesso que sinto falta de um comportamento um pouco mais metódico e constante, uma atitude mais determinada, focada e regular. Preciso de um certo esforço para organizar minha rotina e manter-me fiel a ela. Em casa ou no trabalho, é uma batalha frequente para desvencilhar-me do fantasma da procrastinação. Até o nome assusta, procrastinar. Admito, sou especialista em transferir para o outro dia, ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protelar, retardar, remarcar, remanchar, tudo que está ligado com alguma coisa que para depois. Tenho plena consciência desta minha limitação e busco maneira de superá-la. Cada frustração, cada desânimo e desconforto de não ter o domínio próprio para o exercício da disciplina a ser vencida pela indolência. Felizmente, há inúmeras técnicas para lidar com esse problema. Tenho tentado praticar algumas. Ter clareza dos meus objetivos, do que desejo, preciso ou devo realizar, é algo que me ajuda. Fazer uma coisa por vez e entregar o resultado também me motiva a vencer minha tendência à inação. As listas de prioridades que faço correm o risco de serem totalmente subvertidas, mas ainda assim insisto nelas. Não sei se um dia poderei afirmar que me tornei uma pessoa disciplinada. Continuo empenhado em construir hábitos melhores. Desconfio que será um trabalho para toda a vida, sem direito a férias, a folgas, licenças ou qualquer afastamento. Espero ser perseverante neste propósito e deixar no passado o vício da procrastinação. Então essa pode ser uma palavra que você se identifica, é um texto de uma superintendente adjunta da Receita Federal do Brasil, que trabalha comigo, Ana Emília, e que eu achei muito pertinente, muito apropriado com aquilo que nós vamos conversar. E tem muitas das coisas aqui que eu me identifico com isso aqui. Talvez você também se identifique. Você pode até marcar nos comentários da aula se você diz sim, isso aqui também eu quero ser disciplinado ou eu quero ser disciplinada. E vamos primeiro começar com a revisão.
revisão da aula passada e a gente colocou uma tarefa de você listar 5 nomes de pessoas que você vai orar diariamente por elas. São pessoas que não são crentes e você vai colocar essas pessoas diante da presença de Deus para que Deus coloque as pessoas diante da sua presença. E eu queria perguntar para você como foi a sua semana de oração intencional pelo seu grupo de amigos. Compartilhe aí no grupo também, compartilhe no seu grupo pequeno, no seu pequeno grupo, e também aqui na aula, no próprio compartilhar na aula que você está assistindo. E eu quero dizer que comigo aconteceu alguma coisa interessante. Cada vez que eu orava, Deus me levantava pessoas, eu tinha 5 já, eu tenho até mais de 5, e cada vez que eu estava orando, Deus me lembrava o nome de outras pessoas. E também eu descobri que eu sou um pouco meio seletivo. Eu pensava, não, João, ele é muito católico, não vale a pena eu estar orando por ele. Ou então, outra pessoa diz, gosta muito de bebida, ou ele gosta muito de filosofia, essas coisas. Então, eu descobri que eu sou seletivo até nessas coisas. Cada vez mais Deus vai me lembrando a memória, além daqueles 5 pessoas que eu tenho que orar, mais pessoas têm vindo à memória. Então, quero louvar a Deus. E quero saber para você compartilhar como é que foi esse tempo, se você conseguiu falar com as pessoas, se Deus abriu alguma porta, compartilhe. Bom, eu queria também que você fizesse uma avaliação. Qual a disciplina espiritual que você mais tem dificuldade e tente fazer um escoramento, um ranking nessas disciplinas que eu vou colocando aqui. Eu vou lendo e você vai colocando uma nota de 0 a 5, como é que você se vê hoje, no dia 18 de março de 2021. No final do ano, vamos ter uma grande celebração, a gente quer ver como é que a gente está até lá, nesse sentido. A primeira nota é meditação. Qual a nota que você coloca para você na meditação? Segunda, oração. Terceira nota sobre jejum. A leitura bíblica ou estudo, que Richard Foster trata de estudo, mas eu quero colocar como leitura bíblica. A outra seria solitude, simplicidade, submissão e serviço, que são as aulas que nós vamos ver na próxima sexta-feira. Então, pense um pouquinho qual a sua nota de 1 a 5 em meditação, oração, jejum, leitura, solitude, simplicidade, submissão e serviço. As 4 últimas da sua avaliação agora coloque também uma nota de 1 a 5 em confissão, adoração, orientação e celebração. E lembre que essa celebração vai permear todas as outras disciplinas, que é aquele momento alegre de a gente poder então estar praticando essas disciplinas espirituais. Eu quero com você agora ler um texto e lembrar disso, antes disso, de lembrar que nós fomos chamados para estar com Jesus, caminhar com Ele, ficar claro na Bíblia que Jesus chama seus discípulos para a construção de uma relação de intimidade, de relacionamento, de uma conexão íntima com Jesus Cristo. É preciso nos sentar aos pés de Jesus para conhecê-lo e ser por Ele conhecido e torná-lo conhecido para os nossos amigos, familiares. Então seria conhecê-lo para torná-lo conhecido. Nós somos o terreno que Deus quer com que trabalhar em nós essas sementes das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais em si mesmo é apenas um meio da graça que Deus usa para nos colocar em caminho, em movimento de uma vida espiritual que se reproduza Jesus Cristo no nosso dia a dia, em alguém parecido com Jesus. Então todo o trabalho das disciplinas espirituais simplesmente é nos colocar num ponto onde Deus vai nos poder movimentar e nos levar. Eu queria com você ler os textos de Colossenses 3, de 1 a 11, na verdade, e que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Jesus Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Deus, em Deus. E quando Cristo, que é a vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto,
Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. E é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, ou se você é circuncidado ou incircuncidado, se você é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa, Ele vive em todos. Então eu fiz um gráfico aqui, algumas coisas, um mapa mental, um resumão, para a gente entender essas disciplinas espirituais, de um modo geral, e o Evangelho. Versículo 11 diz, revistam-se da nova criatura e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Colossenses 3,10. Então, lembra-se, estão ressuscitados com Cristo, nós somos mortos, mantenham seus pensamentos nas coisas lá do alto, ressuscitaram, pense nas coisas lá do alto, você está com Cristo, façam as coisas que agradam a Deus, fique longe daquelas que desagradam a Deus. Vocês se despiram do velho homem, da antiga natureza. Revistam-se do novo homem, é o chamado dele, Cristo. Isso tudo faz parte da dinâmica das disciplinas espirituais, porque Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos nós. Agora, eu queria só um desafio para você. Se você não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Quando se fala de disciplinas, isso aqui é um bom lema para você. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Pega a visão aí comigo, meu irmão. Exercite-se. Saia da sua inércia espiritual. Repetirei. Exercite-se. Saia da inércia espiritual. Ou então movimente-se. É contagiante. Participe. Saia da sua inércia espiritual. Nós queremos animar, pegar essa visão e lembrar que essas disciplinas é um meio da graça de Deus de nos levar a tornar crentes que sejam relevantes, impactantes, alegres, contagiantes com a graça e com o amor de Deus. As disciplinas espirituais interiores são 4 que nós vamos tratar nesta noite, ou neste dia, como você estiver ouvindo. As disciplinas espirituais são meditação, oração, jejum e estudo. A vida não para. Exercícios para não perder a alma. Então nós temos alguns exercícios para não perder a alma. Meditação, oração, jejum e estudo. E Richard Foster chama estudo da forma bem abrangente. Eu estou trabalhando ele tanto como estudo, como também leitura bíblica, no nosso caso aqui, que eu quero focar nesse aspecto também, que são ferramentas, são algo importante para a nossa vida espiritual. Agora, quando a gente pensa nessas disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo, nós nos deparamos com 4 adversários, ou o nosso adversário se especializou em 3 coisas assim para nos afastar dessas disciplinas interiores. Ruído, então nós temos uma sociedade que é ruidosa, barulhenta. Outra é pressa, nós vivemos apressados, tudo é para ontem. Então, e multidões. Então o ruído atrapalha a nossa meditação, o ruído atrapalha a nossa oração, o ruído atrapalha o jejum e atrapalha nossos estudos. A pressa, então, atrapalha a nossa meditação, atrapalha a nossa oração, atrapalha a nosso jejum e também atrapalha o estudo. E multidões. Então, às vezes também nós perdemos de ter uma agenda correta, aplicada, por causa das multidões, de agradar multidões, de tentar fazer coisas para as multidões. E se ele nos puder mantermos ocupados, com a grandeza ou com a agenda cheia, ocupada,
e quantidade, ele descansará satisfeito. Ele terá neutralizado você, meu irmão, você, minha irmã. Guarde, preste atenção nessas três coisas: ruído, pressa e multidões. Essas aqui são coisas que vão atrapalhar tremendamente as nossas disciplinas interiores, como meditação, a oração, o jejum e o estudo. E meditação, a gente vai começar, é a primeira das disciplinas espirituais interiores que eu queria pensar. É a ação de refletir ou buscar entender. Ela é comparando-se a um processo de digestão da palavra de Deus e não cessa de pensar, como diz o salmista, de dia e de noite, no Salmo 1, verso 2. Diz, a satisfação dele é na palavra de Deus e ele medita de dia e de noite. Quanto mais meditamos nas Escrituras, mais conhecemos sobre nosso Pai. Quanto mais conhecemos, mais confiaremos no seu caráter e amor, entendendo que os seus planos para nós são os de bem e não de mal. Então, meditação é um conceito cristão antigo, praticado pelos pais da igreja, e ele é muito importante na vida cristã. E talvez eu acho que a meditação transcendental, alguma coisa oriental, tenha atrapalhado, mas a meditação é um mergulho que pode ser muito mais fundo quando a gente tenta ver a palavra de Deus, quando a gente começa a contemplar. E no mundo moderno, nesse vulco-vulco que nós vivemos, nós perdemos o sentido da meditação. Então, na verdade, nós somos uma cultura que não valoriza a meditação, a contemplação das coisas de Deus. Então, a necessidade que temos é de fazer um mergulho mais profundo, mais fundo, em conhecer a Deus, na nossa relação com Deus, de poder ouvir a voz de Deus. É um momento de esvaziar para encher. Esvaziar nossa mente daquilo que não agrada e encher com o Espírito Santo. Então é muito importante lembrar que a meditação é um conceito bíblico. Fala da ideia de que a gente tem que estar praticando a meditação. É uma ferramenta poderosa que nos mostra o caminho para a felicidade. Ele diz assim, e vai ter a satisfação na palavra de Deus e vai meditar nela dia e noite, como diz o Salmo 1, diz isso. Fala sobre isso e diz assim, o Salmo 3 vai dizer que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que dá seu fruto na estação certa, as folhas não murcham, mas em tudo quanto fizer prosperará. Fruto de uma pessoa que tem uma prática, um hábito da meditação. Então, vou citar alguns exemplos de meditação. Isaac diz assim, certa tarde, lá em Gênesis 24, 63, Eliezer estava trazendo Rebeca no camelo, e certa tarde saiu do campo para meditar. Isaac saiu para meditar, e olha só o que aconteceu. Ele encontrou Rebeca chegando para ser apresentada para ele. Então, um exemplo, já no primeiro livro da Bíblia já tem exemplo de meditação. Ele saiu para o campo para meditar. Davi é uma das pessoas que tinha muito esse hábito de meditar. Quando ele era pastor de ovelhas lá, ele podia então olhar para o céu e poder refletir, meditar sobre a grandeza de Deus. Ele diz lá no Salmo 63, verso 6, numa parte B dele, diz, medito durante a vigília da noite. Ele estava no campo, no pasto, na vigília da noite. Ele estava meditando na grandeza, no poder de Deus. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 14, quando eles vão atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, ele diz, para um lugar isolado, a fim de ficar só. Falando sobre Jesus disse, não, vou precisar de um tempo só para meditar, para poder refletir. Era um tempo que ele disse assim, mandou o pessoal, os discípulos, os apóstolos, ir para o barco, mas ele se isolou para um lugar a fim de ficar só. A meditação é empregada de diversas formas, de diversas maneiras na Bíblia. Primeiro, meditação significa ouvir a voz de Deus. Quando eu medito, eu me disponho, eu abro meu coração para ouvir a voz de Deus. Também refletir nos feitos poderosos de Deus nas nossas vidas, na vida das outras pessoas. E na própria Bíblia revela como Deus é poderoso. Relembrar os atos divinos de graça, de misericórdia, como Ele atuou na nossa vida, na vida de Israel, em várias medidas que Ele faz. Relembrar esses atos divinos
pensar, ponderar sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Então, meditação, oração e leitura da palavra de Deus estão muito embrincadas, de certa forma, muito juntas uma das coisas, mas é um passo mais fundo. A meditação envolve um pensar sobre essa coisa. Você tem que ter esse tempo para fazer a meditação. E meditação, como isso é um tempo, eu não pretendo esgotar tudo, eu tive que cortar coisa para poder falar, e eu não vou contemplar todas as coisas que esse tema permite, eu tenho, é muito extenso. Uma dessas coisas eu quero trazer à memória de você, que você já conhece, a gente quer colocar isso em funcionamento. Então, buscar por abrir espaço em nossa mente, coração e alma para que o Espírito Santo encontre área livre, nos preencha, fazendo morada em seu templo, que nós somos o templo vivo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, uma das finalidades é exatamente abrir nossa mente para que o Espírito Santo, então não é deixar como talvez a meditação comum que você esvaziar a mente, não, é um exercício para a gente colocar nossa mente, alinhar mente, coração e alma, para que o Espírito Santo encontre uma área livre para nos encher. E nós andamos tanta coisa, mas agora ele está falando, senta, calma, que aquieta-te e fica diante de Deus, permite que seu coração, sua mente, sua alma possam estar alinhados com o plano de Deus para a sua vida, porque para ser o que o Espírito Santo faça. Então, mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20. Esse texto eu quero aproveitar para a gente começar a pensar, a praticar uma coisa prática da meditação. Não esgota, já falei, mas só trazer pelo menos alguma coisa prática para a gente pensar. Um exercício prático. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20. Então, alguma coisa do exercício de que você fosse fazer de meditação desse texto é acomode-se numa posição confortável. Procure um lugar que seja confortável. Pode ser sentado, em pé não, mas um lugar que seja confortável. E que não tenha distração. A melhor hora seria de manhã, mas isso é uma coisa que cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, o que tem que fazer é acomodar-se num lugar que seja confortável, sentar-se e fazer. Eu costumo fazer aqui, na varanda da minha casa, tem uma cadeira já especial, eu fico contemplando os palmeiras imperiais, tem os pendões que brotam dele, apontando para o céu. Para mim é dizendo assim, olha para o céu, pensa nas coisas lá do alto, busca o silêncio e a calma, experimente fechar os olhos, lute contra os sonhos. Então bote o seu celular em modo offline, modo avião, desligue se for mais fácil para você. E então você tem que ficar longe de sons e barulhos, o máximo possível. Se você for começar a meditação, se você não tem o hábito, comece com poucos tempos, 5 minutos, 10 minutos, até avançar, que você possa ter mais tempo de meditação. Observe sua respiração. Na inspiração, peça, anseie, para que deseje, para que o Espírito Santo preencha por completo todos os espaços. Ao expirar, abra espaço, liberando sua mente e coração, para que o Espírito Santo tenha onde habitar. Normalmente, quando você vai fazer esse exercício, você vai ver que vai aparecer vários outros pensamentos. Tira esses pensamentos, lute contra eles, contra esses pensamentos também. Tem exemplos de meditação guiada, que é uma espécie também chamada de oração orante. Você encontra no curso de formação missionária da BUB, como a missão continua de casa, no Spotify, tem um exemplo de meditação guiada. Existe um livro de Osmar Ludovico sobre isso, que ele fala só sobre Lectio Divino. Ricardo Barbosa escreveu Janelas da Alma, onde ele também tem um capítulo sobre meditação. Tem também de Tito Borralf falando sobre os Salmos, que ele faz várias coisas que ele fala nos Salmos. Eugene Peterson escreveu sobre uma vida, como você desenvolver sua vida nos Salmos, um tipo de mentoria nos Salmos.
que são muito importantes. Essa aqui é uma tarefa extra, você entrar no Spotify de junho, acho que é 17 de junho, se você botar hashtag curso de formação missionária no Spotify, ou então a missão continua de casa, você vai achar da BUB um curso de meditação guiada. O meu desafio para a equipe de pastores, e que eles estão participando da aula também, é que a gente possa fazer um grupo, umas meditações para que as pessoas possam também guiadas nos salmos. A gente pode, é um desafio extra aí para fazer, para a liderança, que vocês possam fazer. Pode ser usado num pequeno grupo, você for em casa, pode ouvir na hora que você quiser. Então é só um exemplo que a gente pode trazer parte. Existem muitas coisas nessa parte de meditação. Segunda disciplina espiritual é oração. E aqui a oração eu peguei uma definição de Tim Keller no seu livro que ele fala sobre oração, que a oração é reverência e intimidade, luta e realidade. Ele trabalha duas coisas. Olha, a oração é reverência porque eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, mas também é intimidade. Esse Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Pai, ele se inclina, ele tem prazer em nos falar conosco, mas também é uma luta. A gente luta com Deus nesse sentido de a gente tentar a luta nossa, contra o nosso desejo de não querer fazer, de orar, e também uma realidade que a gente tem que orar de acordo com a realidade. Em uma oração a gente consegue tocar a eternidade através da oração. Enoque, ele andou tanto com Deus que desapareceu, foi tomado. Imagina se a gente começa a ter um tempo tão grande de intimidade com Deus, de oração, que a gente desaparece, e quando as pessoas olham para a gente, vê Jesus. Nós somos tão próximos de Jesus, caminhamos tanto que a gente vai se aproximando e tocando a eternidade na nossa oração, na nossa vida, e que vai ficando parecido. A gente vai desaparece, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então a gente tem essa oportunidade na vida da oração de fazer isso. É uma grande avenida de duas mãos, de duas vias. Então eu falo e também Deus fala conosco. Na minha oração eu tenho que deixar um tempo para ouvir Deus falar. Olha, interessante, os discípulos, ao observar a própria vida de Jesus Cristo, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Observe que eles nos disseram: nos ensina a pregar. Não, eles não falaram disso. Nos ensina a ensinar as outras pessoas. Não, ensina-nos a orar. Tal qual João Batista ensinava para os seus discípulos. Jesus vai falar, ensinar sobre ele uma oração modelo, que é chamada oração do Pai Nosso. Mas olha que o que brotou do coração dos discípulos de Jesus foi que, vendo a vida de oração de Jesus, eles foram impactados a tal ponto de ensina-nos a orar. Lutero tem uma frase, uma citação que é muito forte, e talvez bem forte, olha: ser um cristão sem oração é tão possível quanto estar vivo sem respirar. Olha como é forte essa citação de Lutero para todos nós. É um impacto tremendo. A gente fala sobre a disciplina espiritual que temos, tanto de meditação como orar. A oração edifica a paixão pelas vidas. Quando a gente começa a orar pelos aqueles amigos que a gente tem, Deus abre e começa a incomodar a gente, para a gente sentir a questão do mundo está perdido, está uma crise, e a gente vê que as pessoas estão tristes, abatidas, o pecado está dificultando a vida delas, e a gente pode começar a ver com os outros olhos. Uma oração autêntica, real e sincera faz nossos corações queimarem para compartilharmos o Evangelho com aqueles que ainda vivem na escuridão. A oração faz isso. A meditação também nos impulsiona a que outros também, na medida que eu conheço mais de Jesus, eu quero torná-lo conhecido também para outros. Então, como é o nosso objetivo, as disciplinas espirituais versus também, ou trabalhando, melhorando o nosso evangelismo, nosso compartilhar. E eu queria completar essa parte de oração pensando em três coisas. Como é que você vê a oração? Como um fardo? Eu tenho praticado uma oração prática de caminhar em oração. Eu vou lembrando, tem uma listinha, na minha funciona comigo, uma lista de nomes de pessoas que eu oro diariamente por essas pessoas.
e vou fazendo isso todo dia, pelo menos 2 vezes, sistematicamente eu oro com isso. E a oração tem esse poder de nos mudar. Não é quem vai mudar o outro. Muda a gente, muda o meu coração, muda a minha atitude. A gente às vezes fica tão pesado com os outros e diz, esse cara não tem mais jeito. Deus muda. Deus nos muda. E outra coisa, a oração é uma coisa simples e descomplicada. É oração. É um filho que fala com seu pai amoroso, ele não é nada complicado, não tem jargões, não tem frases feitas, é algo que você brota espontaneamente da oração. Eu lembro de um novo convertido que começou a orar, dizendo, aqui é quem fala, Senhor, obrigado, Pai, aqui é João. Eu moro na rua tal, edifício tal, meu CPF é tal, meu número de RGT, eu estudo na escola tal. E ele começou a dizer como se fosse naturalmente. E ele ficava dizendo, eu aqui sou eu. Minha vida às vezes é complicada, eu estou com dificuldade nisso, eu luto com isso. Deus me ajuda. Então, coisa simples. Então, ele estava literalmente falando, se apresentando a Deus como se fosse a coisa mais comum, como ele se conhecesse um amigo. Então, a gente participa com Deus. Aqui, nesse texto, eu queria lembrar que nós somos cooperadores de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 3:9. E eu pergunto, você tem orado lá pelo aquele grupo de 5 pessoas? Se você está conosco e você está chegando agora, o nosso desafio da primeira tarefa foi que você pudesse listar 5 pessoas, pode ser seus amigos, familiares, e você vai orar diariamente até 31/12. Você vai enviar para o meu e-mail, você vai enviar para o meu zap o nome dessas pessoas. Eu tenho já listado os nomes de pessoas de Rodrigo e de Douglas, mas eu estou aguardando ainda que você mande para mim, para o meu e-mail ou para o meu zap, os nomes dessas 5 pessoas. Eu pergunto, você tem orado? Tem sido efetivamente transformado? Quando você que se transforma num missionário, num evangelista, em alguém que se importa com as outras pessoas. Porque somos cooperadores de Deus, com Deus. Deus é que está nessa jogada conosco, Deus é que está conosco nessa empreitada da oração. E 3 conselhos: ore com vontade, ore sem vontade e ore até conseguir vontade. Esse é importante a gente lembrar. Ore com vontade, ore sem vontade, ore até conseguir vontade. Disciplinas espirituais. Deus, lembra, terminar com uma frase de C.S. Lewis: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. C.S. Lewis. Agora outra disciplina. Eu falei sobre meditação, sobre oração e agora sobre jejum. Aí quando eu estava estudando isso, eu descobri que a maioria de nós já, de certa forma, praticamos o jejum. Pelo menos aquele jejum que é prescrito quando você vai fazer o exame médico. Diz assim, você tem que ficar de jejum até as 8 horas e tal. É o jejum que a gente está acostumado a fazer. Agora, presta atenção, que há 2 coisas. A prática do jejum, com a prática religiosa, com a prática espiritual. A prática religiosa é como se fosse uma identidade que o cara quer se mostrar. Lembra que Jesus estava falando disso? E ele foi bem duro com os líderes religiosos da época que faziam questão de demonstrar que estavam fazendo. Era só em questão de identidade, de mostrar que estavam fazendo deles, uma identidade. Então a religião como prática espiritual, ninguém precisa saber. É algo entre você e Deus. Você está abrindo mão de alguma coisa, pode ser um alimento, pode ser alguma coisa, para que você possa ter mais comunhão com Deus. Mais comunhão com Deus. Muitas vezes em crises, em momentos de prova de vestibular, para entrar na universidade, tem gente que faz prática de jejum, doença, alguma coisa, acometimento muito sério. Mas olha, o objetivo do jejum basicamente é de nos conectar com Deus. É a forma de dizer assim, Deus, eu estou abrindo mão de uma satisfação real, legítima, mas eu quero
ter mais comunhão contigo. Eu desejo estar mais próximo de ti. Agostinho de Hipona dizia que o jejum era como se fosse um regozijo interior. Ele fala de que a gente, quando está num momento de jejum, está intimamente ligado a Deus, no regozijo interior da nossa alma, se conecta com o divino, com Deus. Então a gente tem comunhão com Ele. Então por isso que a gente pode se abster de alimentos ou coisas. Por exemplo, você pode dizer assim, se abster de talvez usar televisão, de abster de algumas coisas que você tanto gosta, por um motivo, mas que seja para que você se conecte mais com Deus. Toda a razão do jejum, o foco é a minha conexão, a minha comunhão, a minha intimidade, o meu relacionamento com Jesus vai melhorar, vai ampliar, vai crescer, vai desenvolver. Então, toda a ênfase do jejum não é só questão de deixar de abstenção de algumas coisas, alimento especialmente, mas também pode ser de algum tipo de atividade que você está tão envolvido, que você goste muito, que você vai dizer se abster, mas você vai se abster para que você possa ter mais comunhão, mais intimidade, mais conexão com Jesus Cristo, com nosso Deus, ao ponto de você então estar bem ligado e que essas coisas não tem. Jesus, no João 4, falando com a mulher, e os discípulos saíram para buscar comida. Quando eles voltam, eles dizem assim, será que ele já almoçou, já comeu? Jesus diz para eles, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus. Então, a minha comida tem que ser fazer a vontade de Deus. O que me alimenta, o que me põe de pé, o que me move, o poder que nos move tem que ser a vontade de Deus. Isso muitas vezes vai passar por um caminho do jejum. E eu quero animar você a praticar as disciplinas espirituais da meditação, da oração e do jejum. Por último, eu queria pensar com vocês sobre estudos ou leitura bíblica. Richard Foster chama de estudos. Eu estou adaptando também para colocar dentro desses estudos a leitura bíblica. Então, quando for estudos, também se aplica a repetição, a ideia de você repetir, se você não entendeu, indica canalizar a mente regularmente. Eu tenho que repetir a leitura, ou para o estudo, ou para a leitura bíblica, envolve a questão de repetição. Concentração, são os passos que eu tenho que dar práticos. Prender a atenção. Então, prende a atenção, é algo que me leva a minha mente a ficar focada, concentrada, prender a minha atenção no que eu estou vendo, no que eu estou lendo, tanto na Bíblia, pode ser um livro também de edificação. Compreensão, aumenta a minha compreensão de Deus, de mim mesmo, do meu próximo, mas eu tenho que aumentar, eu tenho que mudar. Essa compreensão leva a uma mudança na minha vida. Uma reflexão, este vai me dar uma nova perspectiva de Deus, vai ampliar a minha visão, tanto da leitura bíblica como dos estudos para quais eu tenho. Então, eu tenho que estar bem prático nessa questão. Então, essa questão dos estudos, como Forster fala, eu também tenho, além dos estudos, eu ponho a leitura bíblica. Então, ela vai servir como norte, mas o estudo ou a leitura tem que ser saudável, tem que ser algo que me leve para uma vida cristã mais animada, mais movimentada, mais saudável, equilibrada, cativante, que vai crescer. Eu tenho brilho nos olhos, com entusiasmo, inspiradora. Então, por exemplo, a gente tem que estar lendo, estudando a palavra. E progressivo, eu tenho que aumentar, progredir, crescer na minha leitura. E moderada com o meu tempo livre, eu tenho que moderar essa questão. Vai servir como balizamento, como um norte para a minha vida. Muito importante que a gente tenha esses elementos aqui. Agora eu quero trazer alguma implicação disso no nosso evangelismo. Porque o propósito é disciplinas interiores ou disciplinas espirituais e o evangelismo. Observe, como a leitura da Bíblia impacta seu desejo de gastar mais tempo com Deus. Se eu tenho mais tempo com Deus, vai melhorar minha meditação, minha oração, e também vai, às vezes, me motivar, talvez, em um jejum. Mas como é que está a minha relação? Veja que elas estão
relacionado, como sua leitura impactou o seu evangelismo pessoal. De que maneira você conseguiu? Puxa, Deus ama as pessoas de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como isso impacta na sua vida? Como você decola os versículos para isso aqui? Ao se aproximar das Escrituras, você o faz com o coração ansiando para ouvir a voz de Deus. E isso aqui é um momento que você diz assim, Deus fala para mim agora. Então é importante. Quais passagens pode levar com você para lhe equipar, para compartilhar melhor sua fé? Tem muitos aqui que você pode pegar. Eu uso o caminho de Romanos, que é Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:9-10, Romanos 5:8. Então fala sobre que nós somos pecadores, o resultado do pecado, Deus nos ama, e Romanos 5:8 diz que como nós podemos compartilhar isso, como nós podemos responder a esse amor de Deus, diz que é pela fé e pela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. Então, nós temos isso é conhecido como o caminho de Romanos. Eu posso até na próxima aula ver aqui, não coloquei, mas eu vou colocar, para a gente então ficar familiarizado. Você tem que desenvolver isso. Eu estou dizendo o que você tem que ter passagens que falam. Você pode usar João 3,16, João 1:12, você pode usar tudo aquilo. A Bíblia, por exemplo, essa é tão importante que tem um Salmo 119, com 176 versículos, que todos eles falam sobre a palavra de Deus, com exceção de 2 versículos, mas os 170 apontam para as Escrituras, a importância, que é o maior salmo do Saltério, dos 150 salmos. Agora eu tenho uma coisa para dar para vocês que parece que não é uma boa notícia, não. Quero dizer o seguinte, eu lamento informar, mas você não se tornará perfeito nesta vida. Isso aqui é um progresso que a gente vai ter. Nós estamos iniciando nesse CTB as aulas sobre as disciplinas espirituais e o evangelismo. Aula 1, a gente falou sobre o que é as disciplinas espirituais, a importância, o porquê, qual o objetivo de nos tornar semelhante a Cristo. Agora nós estamos trabalhando nas disciplinas interiores, mas eu quero dizer para você que esse é um processo que vai terminar até nosso dia final. Você não se tornará perfeito nesta vida. Provavelmente você já sabia disso. Com certeza. Mas, apesar de estarmos sendo transformados em Cristo dia a dia, somos obras em andamento. É Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra há de completar até o dia final. Somos obras em andamento até o dia em que tivemos face a face com Jesus. Você pode até colocar como seu slogan, eu sou obra em andamento, eu estou em progresso, em caminhada com Jesus. Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, eu queria enfatizar isso aqui. Apesar de estarmos sendo transformados em Cristo dia a dia, somos obras em andamento até o dia em que Cristo, até o dia em que estivermos face a face com Jesus Cristo. Coloque seu coração na cruz de Cristo, alinhe sua vida, sua mente, tudo à luz da cruz de Cristo. Entregue sua vida completamente a Jesus. Ele dia a dia vai fazer uma grande obra de graça em graça na sua vida. Eu queria colocar isso em prática. Minha tarefa hoje é seja intencional em tentar falar sobre coisas espirituais com qualquer pessoa que você converse por mais de 5 minutos. Se você estiver conversando com uma pessoa por mais de 5 minutos, introduz uma história, um testemunho, uma conversa, uma oração, alguma coisa, e diz, olha, Deus ama você, qualquer coisa. Seja intencional em falar sobre coisas espirituais ou sobre, consiga conectar a história que ele está contando. Olha, mas deixa eu contar uma historinha para você. Esse medo que você está sentindo, Jesus disse que não tem mais. Ele está soberano. E comece a conectar histórias bíblicas com os sentimentos, os medos que as pessoas têm. Se você vai conversar, seja intencional. Essa é a primeira tarefa que você tem para a próxima semana. Eu quero que você compartilhe na nossa descrição da aula, no nosso bate-papo da aula. Você compartilhe isso aí também. Desenvolva seu testemunho em 3 minutos. Eu quero que você experimente assim. Você vai dizer assim,
como eu era antes de Cristo, meu encontro com Cristo depois de Cristo. Você vai contar isso, você vai gravar um áudio no WhatsApp e compartilhe com as 5 pessoas do seu grupo de oração diária e vai compartilhar para mim também, no meu grupo. Ou no grupo pequeno também, no seu pequeno grupo também, faça isso, desenvolva. Diz, olha, meu testemunho, meu nome é João, e vai contar a sua historinha. Evite o evangeliquez, compartilhe uma necessidade, uma coisa que você aconteceu com você e que quando você encontrou Cristo, mudou. São 3 pontinhos. Minha vida antes de Cristo, meu encontro com Cristo e minha vida depois de Cristo. E você também vai fazer e vai mandar para o meu zap, para o meu e-mail, esse seu testemunho, esse áudio que você vai fazer no WhatsApp. Você pode compartilhar, você pode dizer assim, olha, por favor, escuta esse testemunho aqui. Você vai, escuta essa história, conta, depois o que você achou. Então você vai mandar para aquelas pessoas, porque você vai dizer, veja se está claro, se as pessoas estão entendendo o que Deus fez na sua vida. Essa é a ideia que você vai fazer no seu grupo. Eu quero então, com isso, terminar e convidar você para vir para a 3ª aula, na próxima sexta-feira, dia 25. Vamos trabalhar sobre as disciplinas exteriores. Vamos falar sobre silêncio, solitude, sobre serviço e sobre submissão. Então nós vamos trabalhar essas disciplinas. E no último, sexta-feira, vamos trabalhar sobre adoração, confissão, adoração, orientação e celebração. Eu quero, com muita alegria, convidar você para estar conosco, participando dessas aulas, e eu espero que Deus possa estar abençoando você ricamente. E como eu disse lá no começo, eu quero ser disciplinado. Eu quero ser alguém que está realmente pronto para que Deus possa trabalhar no meu coração, mudar meu coração. Obrigado, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.